Então vamos dar início, né, gente? Agora a nossa próxima hora é sobre água e esgoto, né? Que é um tema primordial, como todos sabem, né? Nas favelas do Rio e para a cidade como um todo. Cidade que tem um grande descaso nessa área. Todos conhecem bem, né? Pessoalmente, né? Eu acho que a gente, esse GT é muito importante, o que ele tem a trazer. Então, só avisando que essa história desse GT surgiu no início da rede, quando a gente pensou os primeiros GTs, era um só para o saneamento. Só que era muita coisa. Tinha resíduos sólidos, a questão da compostagem dentro disso, a questão da água, do esgoto. Então, separamos depois de um tempo, aí virou o GT Água e Esgoto, né? E esse ano alguns devem ter assistido a primeira live com o Alexandre Pessoa, estava aqui mais cedo, né? E vários projetos, inclusive esses que vão apresentar agora, estavam todos na live. E também a gente teve um seminário sobre o marco do saneamento. E, por final, todos participaram. Depois eu vou mostrar a estatística, a grande maioria assistiu. O debate dos candidatos à prefeitura foi uma ideia que surgiu pelo Irenaldo, que é um membro desse GT, durante a reunião do GT. Eu não sei se o Irenaldo está aqui com a gente agora, eu vi ele mais cedo. Talvez ele possa se colocar daqui a pouco também. Então, a ideia agora dessa reunião é da gente ver os projetos do Fábio, do Otávio, da Alessandra, dentro das comunidades, ao vivo, nesse momento. Cada um vai ter 10 a 15 minutos para mostrar o que quiser, para pegar ideia, para trocar ideia com o grupo aqui, se você quiser abrir o microfone, enfim, fazer alguma pergunta ao público também. Eu sugiro que quem quiser já ir colocando perguntas no chat, é legal, porque a gente pode estar repassando as perguntas direto para eles, para manter a dinamicidade do encontro, tá bom? Então, não sei com quem a gente começa aqui. Podemos começar talvez com o Otávio, se você estiver disposto, Otávio. Pode se apresentar, falar do Vale. Eu posso mostrar o seu vídeo, se for isso que você preferir. Não, tudo bem. É um prazer enorme estar participando aqui da reunião, né, desse encontro anual. E é sempre bom rever as pessoas, né, nesse encontro, até mesmo porque com essa pandemia a gente não consegue se ver. Então, acho que é um momento único, né? E com certeza está sendo muito gratificante poder participar e contribuir, ouvir também as histórias, né, os trabalhos que cada um faz em sua comunidade. Eu acho que isso assim, não tem preço, esse encontro, né? Vamos mostrar seu vídeo e aí você toma as perguntas das pessoas, pode ser? Pode ser, pode ser. Tá bom. Inclusive lá no vídeo eu já até falo um pouco depois as pessoas poderem fazer as perguntas e tal. Perfeito, tá bom. Tá bom, gente, eu vou mostrar aqui um vídeo que o Otávio acaba de filmar ali no biodigestor do Vale Encantado. Estão vendo? Estamos sim. Bom dia a todos. Hoje é 7 de novembro de 2020. É um prazer enorme estar participando do grande encontro, né, da CONCAT com a Rede de Favelas Sustentáveis. Eu estou aqui, meu nome é Otávio, né? Gostaria muito de estar presente, né, como acho que muitos dos nossos companheiros de estar participando desse grande encontro. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o biossistema, né? Na live. Só que o sinal aqui é muito ruim, então eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês o que é a rede de tratamento de esgoto aqui do Vale Encantado, e durante a live a gente vai bater um papo sobre o assunto. Então, rede de biossistema, né, que é o sistema de tratamento de esgoto, vocês veem aqui no fundo. Então, tem essa parte da cúpula aqui, onde esse cano branco recebe toda a água do esgoto, que é concentrado na cúpula.
e depois ele sai naquela parte maior lá no fundo, na parte de trás, numa tubulaçãozinha das zonas de raízes, né? Aí vai rodeando o biossistema, vai rodeando aqui. Toda a água do esgoto vai por essa parte de tá com essas britas, né? E vai chegar até o final, que seria a parte do tratamento. Então, aqui são as zonas de raízes que já estão cheias de plantas, né? Que estão absorvendo os nutrientes, né? E fazendo a evapotranspiração da água que seria jogada no meio ambiente novamente. Então, aqui é a cúpula, onde eu falei para vocês que ela funciona como se fosse uma pressão hidráulica, né? O gás que é armazenado no final, aqui no meio dessa... No meio não, na parte de cima na parte de cima da cúpula, tem uma saída aqui em cima estou tentando localizar aqui, e aqui um bico tem um registro, esse gás sai daqui e vai para uma das casas próximas da comunidade. Então, e aí lá ele é utilizado, esse gás, numa parte da cozinha dele, fazendo algum preparado lá que ele desejar, né? Não é muito gás, mas funciona perfeitamente. Temos 5 casas ligadas, né, interligadas nesse sistema, e esse sistema é para comportar 150 casas, é onde todo o esgoto da comunidade vai ser tratado. Então, aqui nessa parte da zona de raízes, né, então a água vem passando por dentro, vai sendo tratada, e aí no final da zona de raízes sairia a água já com, sei lá, entre 95% e 99% limpa, né? Então, é uma área não muito grande, mas dá para fazer o tratamento para 150. Então, a ideia era que esse projeto ele fosse realmente expandido, né, ser replicado junto com os idealizadores, né, que foi o Léo, o Tito, né, que estão sempre apoiando aqui o projeto do Vale Encantado. E as dúvidas, as perguntas, a gente pode tirar na live. Então, vou me despedir aqui de vocês por agora. Tá? Um abração. Olha, aquela hora que eu estou tentando apontar o dedo, eu não conseguia localizar a tubulação, ficou meio engraçado ali. Beleza. E temos o Tito e Léo aqui também, para poder falar um pouquinho, se alguém tiver uma pergunta. Rolou alguma pergunta aqui no chat, gente? Eu não vi. Não. Vocês podem falar um pouco à vontade, gente. Podem contar mais, se quiserem. Tá. Então, Bom dia a todos. A principal coisa que eu queria falar é que o idealizador do projeto é o Otávio, né? O Otávio, em 2011, foi buscar o Léo, porque ele já tinha escutado em algum lugar que biodigestor tratava esgoto e ele queria solucionar esse problema na comunidade dele. Então, toda essa ideia surgiu dele, né? Nós fomos apenas agentes catalisadores, como a própria Catcom assim, acho que pode-se dizer assim. Mas acho que sem a vontade do Otávio e de todo mundo lá, o Jorginho, né, toda a galera aí do Vale Encantado que meteu a mão na massa com a gente, isso não teria acontecido. Esse ano a gente estava marcado para continuar a rede de coleta de esgoto, né, de finalizar a rede de coleta de esgoto e, enfim, conseguir concretizar esse sonho de ligar todas as casas da comunidade
e ter uma comunidade no Rio de Janeiro com um sistema de tratamento de esgoto, né, feito pela própria comunidade e gestionado pela própria comunidade, mas infelizmente, né, devido à pandemia, a gente teve que paralisar essa atividade, então a gente meio que congelou ela, mas foi muito bom que a gente estruturou ela, estamos estruturando ela muito melhor e pretendemos, assim que possível, assim que for seguro, voltar às atividades lá no Vale Encantado para poder concluir a rede de coleta de esgoto lá. É isso. Valeu, muito obrigado aí. Eu acho que tem umas perguntas aqui, inclusive acho que da Patrícia, né? A Patrícia acho que está fazendo alguma pergunta aí sobre... Não, Patrícia, eu acho que eu não falei não é o melhor gás, não. Eu acho que eu falei alguma coisa lá, mas o gás é bom, então dá para utilizar na cozinha, assim, tranquilo. Até aquelas lampiões a gás antigo dá para utilizar. Igual aquele das carrocinhas de pipoca. Então, dá para fazer iluminação também. É só ter aqueles mesmos equipamentos do carro de pipoca. Então, você consegue fazer iluminação a gás. Agora, quanto ao custo, aí essa questão um pouco mais para o Tito, que é mais técnica. Então, ele que fez a captação de recursos e tal. E tinha a outra pergunta era para quantas famílias? Na verdade, lá no Vale Encantado, ela tem umas 35 famílias, né? São 28 casas, mas o dimensionamento desse sistema foi para até 150 moradores, né? 150 pessoas dentro da comunidade. Então, ele consegue atender até esse limite. Se aumentar, né? Acredito que não vai aumentar, porque a gente já está nesse projeto desde 2011, aí foi construído em 2014, então não tem aumentado assim número de pessoas na comunidade. Quando aumenta, sei lá, 3, 4 pessoas, aí 2, 3, 4 pessoas também se mudam de lá. Então, ela oscila entre 115 e 120 moradores. Pelo menos esses 5 anos tem feito assim. Gente, eu queria fazer uma falinha bem rápida. Parabenizar, que lindo trabalho, maravilhoso. Fiquei muito encantada. Infelizmente, eu vou ter que sair agora, gente. Parabéns, o encontro está maravilhoso. Mais tarde eu volto, porque infelizmente eu tenho que sair para dar almoço à minha mamãe. Um grande beijo, parabéns para todos. Beijão. Valeu, Penha. Obrigado, eu quero conhecer lá, hein, o Vale Encantado. Está lindo o trabalho. Você vai conhecer, fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Tudo bom? Tudo. Quanto tempo é Yara do Alfazendo, Cidade de Deus? Tudo bom? Tudo bem, Yara? Tudo bom, que saudade. Que bom ver. Eu queria... eu tenho sempre essa vontade, né, da gente fazer uma parceria desde a primeira vez que eu te vi e que o Carlos esteve aí no Vale Encantado, né? Mas como a gente é encantado também, a gente acaba sonhando mais do que a gente pode, né? Mas eu tenho uma coisa de perguntar para você se esse sistema seria adaptável para uma comunidade maior, porque a Cidade de Deus é bastante grande, né? Mas a gente tinha interesse, né, em poder desenvolver pelo menos como vocês fizeram, pegar um pequeno número de moradores e fazer esse teste. E aí eu queria saber com você se é adaptável esse sistema para uma quantidade maior de pessoas. Como você vê essa ida para tão longe? Olha, eu acho que essa pergunta é um pouquinho mais técnica, então fica aí para o Léo e o Tito. Tá. Eu posso responder e também responder a pergunta que ficou faltando ali da Patrícia quanto ao custo do projeto. Até o momento foi mais ou menos uns 25 a 30 mil, tanto de material quanto de mão de obra. Mas isso é bem variável, assim, né, esse custo, porque depende muito do local, do acesso, do material, do custo. Mas no Vale Encantado foi isso. Já emendando na pergunta, né, se pode para a Cidade de Deus ou se existe para Maré ou para outras comunidades, existe a possibilidade de se ter sistemas maiores, né?
O dimensionamento desse sistema foi feito, né, pensado no número de famílias que se tinha no momento e num crescimento possível, que a gente sabe que não vai acontecer muito, porque, né, o Otávio e todos os moradores do local prezam muito pelo local, assim. Então, eu e Léo, na época da pesquisa, que a gente estava pesquisando alguns sistemas, alguns projetos de biodigestor aqui no entorno do Rio de Janeiro, a gente chegou a visitar em Petrópolis comunidades com 4.000 moradores com tratamentos de biodigestores, assim, e feitos pela própria concessionária local, né? Águas do Imperador, né? Aqui a gente tem Sedai, lá eles têm Águas do Imperador, e a própria Águas do Imperador lá entendeu que a única solução para locais com topografia acidentada e de difícil acesso, onde você nunca vai conseguir chegar com uma rede de esgoto, ou vai ter um custo e uma mão de obra enorme, são os biosistemas, né? Então lá a gente tem um super exemplo de como é uma tecnologia que dá certo, efetiva, e foi pega pela própria concessionária local para ter como a solução para esses tipos de locais, né? Mas esses sistemas têm uma limitação, que é o tamanho necessário para eles. Então, é isso, depende muito da comunidade, depende da topografia. Se é uma comunidade plana, como a Cidade de Deus, é mais complicado de usar esses sistemas. O que pode ser interessante de entender para a realidade da Cidade de Deus é como aplicar o sistema condominial de coleta de esgoto para conseguir reduzir bastante o custo das obras de intervenção na construção da rede de coleta de esgoto. Mas tem que entender qual é a estação de tratamento da SEDAI mais próxima, se vale a pena pressionar a SEDAI por conseguir o serviço ou se vale a pena buscar essas soluções descentralizadas. Beleza, gente. Vai ter que passar, né, para todo mundo poder falar, apresentar. Vamos, então, agradecer muito ao Otávio, Tito e Léo por essa apresentação, muito bacana. E agora, eu acho que a gente podia, não sei se o tempo do Fábio está limitado, ou se pode ser a Alessandra e depois o Fábio. Pode ser para vocês, tranquilo? Ou, Fábio, você está com algum limite de tempo? Precisa ser antes. Me escutam bem aí, não? É que eu não tenho certeza se meu áudio está chegando. Sim. Beleza, por mim tranquilo, Tereza, eu estou aqui à disposição. Bacana, obrigada, Fábio. Ok. Salve, Léo, salve, Tito. Valeu, Fabinho. Vamos ouvir, então, a Alessandra apresentar o trabalho lá na Providência. Então, Tereza, eu não sou lá, todo mundo, eu não sou tão conectada assim, eu não consegui fazer o vídeo antes. A Tereza queria que falasse das pias e tinha uma complicação de fazer o vídeo no horário da pia ou falar do sabão e no mesmo horário. Então, ficou decidido que vamos mostrar a bacia de evapo. Eu preciso do Maurício para poder filmar. Então, assim, um minutinho que a gente está indo para lá, porque aqui também, na Providência, o terreno é acidentado, nós temos todas as complicações que existem nas outras comunidades, e o que acontece aqui é que todos os moradores dessa parte do morro onde eu moro... Oi? Então, vocês estão ouvindo direitinho? Oi? Ah, tá bom. Então, todas as pessoas da parte onde eu moro não estão ligadas à rede pública de esgoto. Então, assim, como aqui em casa o projeto é um grande laboratório de estudo e tudo mais, nós fizemos aqui na minha casa, que é o projeto Naturalê, nós fizemos um sistema de uma bacia de evapotranspiração. Espera aí, só um minutinho que eu vou pedir para ele filmar. Filmei. Vou virar aqui. Ah, você vai segurar assim? Tá bom, então gente, desculpa. Virar. Não, é porque não fica melhor. Não. Fica melhor. Ok. Bom, não dá para virar. Dá. A gente não consegue. Não dá aqui dentro do Zoom. Ah, tá. Okay. Pronto. Ok. Então, ali, está todo mundo vendo, né? Sim. Então, ali naqueles tonéis azuis, tá, então, ali são os filtros de água cinza.
todo filtrado e eles passam ali atrás e vai para a plantação. E essa construção aqui, que vocês estão acompanhando de tijolo, eu estou passando o dedo aqui, onde tem essas bananeiras e as plantas que filtram, é o tratamento sanitário da casa, é uma bacia de evapotranspiração. E assim vai fazendo o processo de filtragem. Nós não temos o biodigestor, nós estamos construindo a sede lá embaixo, tem uma vontade enorme de fazer e mostrar isso para a população, porque aqui eles podem conhecer o formato, já que não tinha ninguém que fizesse isso aqui. E nós temos, o morro é complicado, um morro de pedra, é meio difícil de cavar e tal. Então, assim, tem outras formas de fazer. Aqui a gente tem o desenho, eu acho que fica mais fácil da gente mostrar como que foi feito. Tá pegando direitinho? Então, esse é o esquema, todo o esquema dos filtros, a forma que nós usamos, eles estão todos com a numeração, tudo direitinho. E essa parte, que é a parte que eu mais gosto, e gosto de falar do assunto, que é a bacia de evapo, ela foi montada dessa forma. Nós utilizamos até os pneus, que fica preso lá dentro, e cascalho, brita, manta bidim. Nós temos 3 tubos, que são os tubos de análise, que nós usamos para fazer as análises. Está dando para ver, ó. Então, cada um em uma distância diferente. Deu para ver? Pegou? Então, aqui vocês podem ver no esquema, esses tubos estão aqui que a gente abre para acompanhar tudo que está acontecendo. Esse é todo o esquema montadinho, direitinho. Isso daqui fica pendurado ali na frente, por isso que já está meio velhinho, porque as pessoas que entram sempre querem saber como que aconteceu, como que se deu e como foi. E é isso. A gente não fez o biodigestor, muito lindo, do Vale Encantado. Pretendemos fazer ali na parte de baixo, onde será a nova sede. Também vamos fazer tudo em bioconstrução e sempre mostrando às pessoas esse novo formato, já que todo mundo joga esgoto a céu aberto nessa parte do morro, e existe forma de tratar, existe como fazer, e é isso, estamos fazendo como todo mundo. Eu vou parar o vídeo aqui, vou lá para o outro lado, que aí vocês podem fazer as perguntas e falar o que quiser. Tá legal assim? Alguém quer ver mais alguma coisa aqui? Acho que está ótimo, Alessandra. Já temos pergunta aqui pela Patrícia. Não sei se a Patrícia quer fazer a pergunta ao vivo para todo mundo te conhecer, que ela é uma integrante recente do GT Resíduos. Peraí. Oi, sou muito curiosa. Olá, Patrícia, boa tarde. Oi, Alessandra, lindo o projeto de vocês. Parece mais fácil, assim, acessível para começar, né, a experiência. A minha pergunta, eu sou Patrícia, eu sou engenheira e estou trabalhando já voluntária como apoio técnico para o GT Resíduos Sólidos, mas me interesso muito por água e esgoto também. Então, do teu projeto, eu queria saber como é que é a operação. Precisa de alguém todo dia fazer alguma coisa, ou uma vez por semana? Como o daqui de casa? Então, aqui não precisa. A gente fez e nunca mais nós vamos mexer nele. Nós não temos necessidade alguma de mexer. O estudo é até 10 anos, então a gente vai esperar esse prazo. Se houver algum motivo... Aqui, eu estou mostrando as bananeiras de cima agora. Se houver algum motivo de saturar, alguma coisa acontecer, recomenda-se que deixe ela parada aqui, construa outra do lado, aí utilize pelo tempo que for necessário e pode retornar para essa. Muito bom, Alessandra, parabéns. Já faz quanto tempo que ela está em operação? Essa daqui está desde 2017. Olha, essas bananeiras que vocês estão acompanhando agora, eu vim para a parte mais alta, já produz, todo ano ela produz bastante, tem banana ali, está muito claro aqui, eu não sei se está pegando legal, mas está, bem... Aqui. Fica bem...
Alessandra, a última pergunta aqui é se você puder dividir com a gente os desenhos. Eu fiquei curiosa, né? Depois se você puder mandar uma foto. Ah, posso sim, posso sim. Esses desenhos são da Lorena, acho que ela está aí também. Mais tarde, 2 horas, a Lorena também vai estar falando, a gente faz esse trabalho junto, o Naturalei e o Horta Inteligente, mas posso sim, vou colocar depois, eu mando as fotos para vocês. Obrigada. Falar em horta inteligente, a Elisângela colocou uma pergunta aqui. Eu não sei se, Elisângela, você quer fazer sua pergunta. Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Oi, Ale! Ale, eu quero saber como funciona a manutenção. Já comi a banana daí, uma delícia, uma delícia. Já fiz doce, muito bom. Muito bom, é incrível essa casa da Ale. Olha só que agrofloresta incrível, maravilhoso, sério, incrível. Eu sou suspeita de falar, porque eu já comi um monte de coisa aí da casa dela, ela faz doce, é uma coisa assim maravilhosa, sério. E ela faz o doce, tudo orgânico. Nossa, ela faz tudo que ela faz, é tudo tirado da casa dela. É incrível, parabéns, Elê. Uma pergunta, como funciona a manutenção? Você tem ali alguma manutenção de 6 em 6 meses? Como funciona, Elê? Deixa eu virar. Então, vou falando aqui enquanto eu estou tentando virar aqui. Não faço manutenção alguma, a gente só tem os tubos de... Não, a gente só tem os tubos para colher a amostra, então a gente fica colhendo para ver se saturou, se está cheio e tal, e até agora não aconteceu nada. Eu até tive um problema nos filtros de água cinza que o pedreiro mexeu de uma forma irregular e o filtro ficou jorrando lá para dentro. Eu fiquei muito preocupada, até comentei isso com a Lorena, que podia saturar, algo do tipo, mas está tudo legal. Até o momento, tudo ok. Funcionando perfeitamente bem, eu não faço nada, só faço o manejo das bananeiras, retiro algumas para não ficar muitas, assim, o manejo que a gente faz em qualquer horta mesmo, mas não faço nada de diferente. Muito bom, Ale, muito bom. Desculpa, nem me apresentei. Meu nome é Elisângela, faço parte também da Horta Inteligente, estou junto com a Ale também, e estava com essa dúvida. E é isso. Obrigado, Ale, você é incrível. Beijinho, Flor, você que é. Obrigada, Alessandra. Eu acho que a gente já está na hora, mais ou menos, de passar para o Fábio. Se alguém tiver mais uma pergunta para a Alessandra, pode fazer, senão a gente pode passar. Fábio... Tereza, você ainda quer que fale sobre o sabão ou já está bom só falar sobre o... Porque como era esgoto, você pediu para falar sobre o sabão que está produzindo aqui na Providência. Diante a crise, a pandemia, nós começamos a instalar pias em locais públicos, em vielas, em acessos no Morro da Providência. Nós instalamos 67 pias no total. E o sabão, eu já fazia o sabão de uma forma mais modesta aqui em casa, 60 litros, e distribuía para os vizinhos. Com a pandemia, a necessidade de reforço na higiene e a galera lavar as mãos com mais frequência, eu comecei a fazer o sabão, o pessoal gostou e nos apoiaram, aí eu comecei a fazer o sabão em larga escala. Esse projeto se chama Lave as Mãos, eu não tenho nenhuma foto, eu não mandei, fui relapsa nisso, mas posso tentar mandar depois. O projeto se chama Lave as Mãos, é um projeto feito por mim, pelo Maurício Ora, e o sabão é feito com óleo que seria jogado na natureza ou na rede pública de esgoto, que também é um problema crônico em todo lugar do mundo. As pessoas não precisam dar nada, o sabão é doado, mesmo se a pessoa não levar o óleo, ela recebe o sabão, cada família recebe 2 litros de sabão, mas a pessoa entende, porque é um trabalho de consciência ambiental. As pessoas entendem que precisa levar o óleo, porque se não levar o óleo não tem a matéria-prima para o sabão. Então, há essa necessidade. E a outra coisa é que eu não deixo colocar o sabão em garrafa de refrigerante. E é um motivo assim
meio óbvio, porque tem garrafa de refrigerante em todo canto. Então, a pessoa vai continuar descartando e depois, na outra semana, ela pega de novo. As pessoas têm a necessidade de guardar as embalagens de amaciante ou aquelas de 5 litros que, sei lá, vem de cloro, ou garrafa de desinfetante, porque ela precisa dessa garrafa para ir lá encher e ganhar mais 2 litros na próxima semana. E isso era uma coisa que nós achamos que essa pandemia ia passar rápido, né? E isso não passa de jeito nenhum. E, enfim, estamos fazendo sabão até agora, já passamos de 11 mil litros. Por mês a gente está produzindo 2.140 litros aproximadamente por mês. E tem pessoas que já mais de 6 meses que eles estão guardando essas garrafas. Então, assim, se uma família ganha 2 litros de sabão por semana e ele compraria 2 litros de sabão, só essa família deixou de jogar na natureza 4 garrafas por mês, 4 garrafas de plástico por mês. Então, assim, é todo um trabalho de consciência ambiental, tanto com o retorno das embalagens, quanto do óleo, que a gente está dando um destino, um bom uso para esse óleo, né? Que o esgoto aqui é realmente um problema muito grande mesmo. Tá, minha internet está ruim hoje. Então, o Alexandre da Fiocruz pediu a palavra, mas como a gente ia passar para o Fábio, eu vou pedir para o Alexandre falar 2 minutos, e aí a gente... Tá bom, gente? Muito obrigada, Alessandra. Foi ótimo. Gente, vamos agradecer. Beleza. Alexandre? Oi. Ei. Olá, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Então, eu juro que eu não ia entrar em live, porque eu estou muito cansado com live, mas eu não consigo sair dessa, né? Porque os temas nos envolvem completamente. O trabalho dos museus é fantástico, gente, impressionante. Ver a Dona Penha falando, cara, a memória não se remove, é algo emocionante. Mas, Alessandra, assim, é uma coisa que eu estou conversando com o Léo, com vários companheiros daqui. Você tem uma habitação agroecológica, não é? Eu não sei se você encara dessa forma, mas essa é uma discussão que a gente está fazendo. Eu tenho um ecobarraco. É o quê? Um ecobarraco. Maravilha! É uma habitação agroecológica no conceito e com o nome popular de ecobarraco. Maravilha, parabéns, é isso. Câmbio. Eu estava agradecendo e falando como é bacana a gente poder ver na prática as ações, né? Zoom de dia possibilita isso. Vamos pedir o Fábio agora para nos apresentar um pouco o trabalho que eles fazem na Favela da Paz em São Paulo. Fábio, a palavra está contigo. Seria legal você, fica à vontade, conta um pouquinho aí você, do projeto, da história, né? Porque eu acho que poucas pessoas aqui conhecem você, só quem assistiu aquela live. Eu fui chamar o Maurício para ver o professor Pardal, porque o Fábio é ótimo. Obrigado. Bem, vocês me escutam bem, não? Estou escutando, legal. Alessandra. Bem, primeiramente, gratidão, Tereza, e claro, pelo convite. É uma imensa honra poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, né, da história. Hoje eu queria fazer vou falar brevemente, né, as ações que a gente faz aqui no Favela da Paz, mas eu queria fazer o link da potência que é a rede hoje, né, a atuação da rede. Hoje eu tenho 2 grandes parceiros de atuação aí, que é o Léo e o Tito, então eu queria também, né, falar um pouquinho dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo juntos. Eu vou falar um pouquinho sobre as ações que a gente faz no Favela da Paz. Eu vou tentar ser breve, né, porque a gente tem um tempo, a gente tem que respeitar o tempo para todo mundo. Mas eu vou tentar mostrar aqui um pouco de como que a nossa rede é super potente, com as atuações que a gente vem desenvolvendo. Bem, me chamo Fábio Miranda, compõe aqui o corpo do Instituto Favela da Paz, essa organização sem fins lucrativos. Eu falo que esse grande guarda-chuva de várias iniciativas. Favela da Paz hoje a gente fala que a gente atua de A a Z, né? Horticultura, alimentação, energias renováveis, a gente faz um pouquinho de tudo, né? Então essa coisa também da liberdade, né? Da gente estar vivendo em comunidade,
que é essa grande potência que eu acredito que hoje as pessoas falam, né, o futuro é viver em comunidade, que acho que é a grande potência hoje de potencialização da rede, né? Então, hoje eu coordeno uma iniciativa chamada Periferia Sustentável, que é um projeto hoje que trabalha com foco em desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e funcionais, despertando um pouquinho do professor Pardal dentro de si. Acho que todo mundo tem esse professor Pardal escondido. E aí a gente tem que só virar a chavinha e achar onde ele está, né, para começar a criar soluções tecnológicas. Esse espaço que vocês estão vendo aqui é o meu laboratório. Eu falo que é o primeiro laboratório de tecnologia sustentável da Quebrada, né, que a gente une várias tecnologias. Então, é um laboratório que ele vai desde as tecnologias 4.0, cortadura laser, impressão 3D, energia solar, biodigestão. Então, a ideia é o ciclo, né, o fechamento dessas tecnologias para a gente criar soluções tecnológicas. O que a gente vem fazendo realmente é deixar um legado, né, que hoje a gente tem as crianças aqui da comunidade, a gente tem uma rede muito grande, e eu penso muito de que forma que a gente pode ampliar isso, né? Vocês não conseguem ver a minha tela? Aí tá tudo tranquilo? Tá ao contrário para vocês? Não, né? Para mim fica ao contrário, tudo bem. Legado, acho que é uma coisa muito importante que a gente vem fazendo aqui, porque querendo a gente tem que pensar lá na frente, né? Então, em 2013, a minha primeira inserção dentro das escolas foi falar sobre tecnologia, de uma forma totalmente lúdica. Então, entrei dentro das escolas para falar sobre tecnologia, sobre energia solar, e a ideia foi criar uma lâmpada solar, uma lanterna solar feita com latinha de refrigerante, uma bateria de celular e alguns LEDs, né? Então, foi daí que eu comecei realmente a criar essa coisa de desenvolver tecnologia de baixo custo, né? Em 2017, eu abri um primeiro curso de energias renováveis, chamado Seja Sustentável, que a ideia foi, né, ensinar as pessoas de uma forma totalmente descontraída como trabalhar com essas tecnologias, como fazer o ciclo energético. Depois a gente foi atuar na casa das pessoas, né, para poder desenvolver tecnologias, e hoje eu consigo circular em vários lugares, várias universidades. Aí o Léo fala, né, Léo? A gente não tem formação, mas a gente tem sim. O Léo sempre fala, Léo, como que é, Léo, que você fala? Engenharia popular. Engenharia popular, eu gosto muito disso, cara, genial. Então, o que a gente vem fazendo é realmente isso, né, espalhando as tecnologias, fazendo esse ciclo, circulando em vários lugares, né. E para falar um pouquinho dessa junção de atuação nas comunidades, com essa relação da natureza, né, eu comecei um projeto aqui no comecinho do ano, chamado Laboratório de Tecnologia Cidadã, que foi uma forma de entreter os jovens, né, para trazer essa coisa do espírito coletivo, de forma que a gente pode ouvir a comunidade, fazer um mapeamento, o que é tecnologia para todo mundo, descobrir os talentos. E aí a ideia foi, né, os jovens foram para a rua para discutir um pouco o que era tecnologia, o que eles viam realmente de potência no bairro, o que eles podiam melhorar. E um consenso comum que todo mundo tinha era, todo mundo gostava de plantar, mas não tinha tempo e não tinha espaço. Isso não é desculpa, né? Eu também não tenho tempo, não tenho espaço, mas eu já estico o braço, colho aqui uma alface totalmente orgânica, produzida verticalmente. Não tem espaço, verticaliza. Se não tem tempo, a tecnologia pode trabalhar a nosso favor. E foi legal esse processo com os jovens, que eles descobriram realmente essa vontade da comunidade de ter de plantar. A gente pensou, por que não uma horta comunitária? Então a gente foi para a ação, montou uma horta muito legal, um espaço que a gente tem, que é uma mina d'água, que desde criança eu bebo dessa água, né? Então é uma água totalmente potável para consumo humano. Então a gente montou uma horta comunitária lá. É uma horta que funciona com sistema de energia solar, com automação. É uma horta inteligente, né? Então não precisa ali da ação humana só para o plantio, para o cuidado, né? Para ter essa relação, mas toda a parte de irrigação é feita com um sistema de automação, né, que eles mesmos projetaram, com um sistema de energia solar. E à noite esse espaço é iluminado com energia solar, né? Então essa relação bem legal que a gente tem de atuação com a comunidade aqui. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, agora a horta lá, né, sendo o espaço que a gente tem lá, dessa hortinha comunitária, com postezinho solar, né, bem legal esse espaço, né. Então, essa coisa como que a gente pode atuar, né, na comunidade? É sempre um bem comum, né, não fui lá e impus o que realmente tinha que ser feito, era uma coisa do consenso comum, né? E foi muito legal essa relação com a comunidade. Eu queria falar com vocês aqui um projeto bem legal, já que a gente está aqui falando da potência da nossa rede, né? A gente tem o Léo e o Tito. Recentemente, né, a gente fez um projeto, né, Léo, bem bacana, com o pessoal da Pastoral do Meio Ambiente aí no Rio de Janeiro, que a gente fez, né, uma oficina do Bio 21, que é esse biodigestor de baixo custo. Queria que o Léo e o Tito falasse um pouco também, né, Léo, como é que foi a ideia do projeto, como que surgiu, foi bem legal, para a gente ver essa coisa da potência da rede, né? Eu tenho até uma foto aqui, vou até colocar, Léo, para a gente ver aqui o dia que a gente atuou lá, ó. Tá vendo aí, ó? Foi uma oficina bem legal, né? Foram 2 dias, né, Léo? 2 dias de oficina.
Então, a gente construiu um biodigestor de baixo custo, foi muito bacana, né? E o mais interessante, assim, o que foi legal foi receber depois o feedback da galera, né, Léo? Do biodigestor funcionando, foi muito legal, foi uma oficina bem bacana, assim, a gente interagiu bastante, para vocês verem que não tem limitação, né? A gente está em extremos, mas a gente consegue atuar com a rede, que ela é muito potente, né? Então, eu acredito que a gente pode, sim, né, desenvolver tecnologia de baixo custo e ampliar. Ah, e legal também aqui, ó, depois, eles enviaram uma foto, né, Léo? Do biodigestor, lá do biogás sendo produzido, lá com toda a matéria orgânica, todos os resíduos que eles têm lá nesse espaço. Foi muito legal, né? Então, eu acredito realmente, a nossa rede é muito potente mesmo, né? Bem, tem um outro projeto também, eu queria só aproveitar esse tempo hoje para poder falar dessa potência da rede, né? Então, eu e o Léo, a gente teve... Foi em 2018, né, Léo? Isso. 2018 a gente esteve na Amazônia, e foi uma experiência muito fantástica de ver até onde a rede pode ir, né? A potência das parcerias. A gente esteve na Amazônia, né? E a realidade que a gente encontrou foi essa, né? O Léo, ele fez o registro dessa foto. Essa foto, para mim, ela tem um significado muito importante, né? Porque a gente tinha se carregado todas essas madeiras, né, Léo? Aí, no final, falou, precisa carregar os botijão de gás. Falei, dá um aqui para me carregar. Na hora que eu coloquei nas costas, eu não senti o peso dos 13 quilos, acho que 13 quilos que tem o botijão. Foi o peso da nossa responsabilidade de estar lá e saber da importância que teria esse projeto lá, né? E foi muito legal, assim, foi um projeto bem desafiador, né? Porque para chegar até lá foi difícil, né, Léo? A gente teve que fazer a travessia com barco e as coisas, tipo, tinha que jogar no rio. Foi uma experiência muito, muito, muito legal da gente estar lá e poder compartilhar um pouco desse projeto. E aí foi muito legal que depois a gente conseguiu, né, Léo, construir um biodigestor lá para poder usar todo o resíduo orgânico que era produzido na cozinha do Cefa, que é um Centro Experimental Florestativa, que é um centro de tecnologia no meio da floresta. E foi muito legal. Depois a gente recebeu lá, né, a mesma fotinho também, eles lá usando biogás, né, produzido lá no Cefa, usando os resíduos de lá, de uma forma ou de outra também saneando resíduos, né, para poder transformar isso em energia totalmente autorrenovável, que é o biogás. E o mais legal de tudo, assim, que eu fiquei muito vibrante, foi depois a gente receber uma foto das jovens lá, que eu falo que é o Triple D, né? A Jane, Joana e a Dilce, são as três jovens que levaram essa coisa da biodigestão a fundo, e a gente recebeu depois uma foto, né, Léo, delas ministrando cursos de biodigestão nas escolas lá, da comunidade deles lá, e foi muito legal a gente saber, né, que a gente foi lá, plantou a sementinha, essa semente cresceu, e hoje elas estão germinando isso, né, e levando a questão da biodigestão, as tecnologias, né, de baixo custo à frente. Bem, eu queria falar, né, eu podia falar muito mais ainda, mas eu queria falar dessa relação da parceria que a gente tem, como que a rede é potente. Eu queria agradecer imensamente a Tereza, claro, pelo convite, Léo e Tito, cara, vocês estão aqui, tenho um respeito e admiração muito grande para vocês. Em si, a rede toda é muito potente e é legal estar aqui hoje, poder conhecer mais um pouco dos projetos e saber que a gente pode estar atuando, né, mesmo com essa coisa da pandemia, mesmo à distância, a gente consegue realmente fazer as coisas acontecerem. Então, todo o meu respeito e toda, né, a minha dedicação e meu tempo para vocês aqui. Obrigado. Gente, desculpa, a gente tá online, não tem como, né? Recebi uma visita aqui. Bem, eu queria deixar a Liz aqui. Fala oi. Tereza, a gente não está conseguindo te ouvir, está muito baixo. Tá ligado, mas não conseguimos ouvir. Bom, eu posso fazer sim a pergunta. Posso fazer já? Opa, Cláudio, estou aqui. Oi, boa tarde, tudo bem contigo? Beleza, meu amigo. A pergunta que eu fiz é porque eu participo da rede, eu sou educador, tenho o desejo de poder contribuir de uma forma mais efetiva. Esse ano realmente foi uma paulada, mas eu fiquei muito curioso, até porque eu sou professor de geografia, você colocou num dos slides a ideia de mapeamento, e eu fiquei curioso em saber como é que vocês fazem esse processo de mapeamento, qual o objetivo dentro desse contexto de trabalho apresentado. Opa, Cláudio, obrigado pela pergunta, cara. E foi esse processo do Laboratório de Tecnologia Cidadã, cara, foi uma ideia da gente, que as pessoas sempre reclamam, que o bairro é isso, que o bairro é aquilo, mas existe beleza nesse lugar. Então, a ideia com os jovens foi realmente da gente poder fazer esse mapeamento, né? Primeiro, foi todo um processo muito legal, cara. A gente não foi direto mão na massa, tecnologia. Foi feito todo um estudo. A gente pegou, né? A gente foi todo um processo de conversar com eles, perguntar para eles o que eles viam
de legal no bairro, mas também identificasse aquilo que não era o negativo, mas que precisava de um olhar positivo. Então foi todo um processo de estudo, né? Depois a gente pegou, cara, desenhou um mapa, realmente. E a gente começou a pontuar quais os lugares legais da quebrada. E a gente descobriu, cara, diversas coisas. O que vocês veem de legal? Ah, tem o Mac Favela. Vocês conhecem o Mac Favela? Aí no Rio não tem, né? O Mac Favela é o McDonald's da quebrada. Então eles viram como um ponto positivo. Ah, a mina d'água. E a gente chama de podrão. Ah, o podrão. Aqui é o Mac Favela. E aí a gente começou a perceber, cara, que existiam vários lugares que eles tinham um olhar que às vezes as pessoas não olhavam de uma forma positiva, mas identificamos também lugares que precisavam de um olhar, né, totalmente positivo, que eles vinham como negativo. Por exemplo, ó, aquela viela tá super cheia de lixo, ó, aquele lugar ali não tem iluminação. Então a gente mapeou, cara, bandeirinha, foi colocando as bandeirinhas, a gente começou a mapear isso. E aí fomos para a rua perguntar para as pessoas o que eles achavam, e foi daí que a gente descobriu essa coisa da vontade em comum que a gente tinha na comunidade. As pessoas gostavam muito de horta, cara, muito de horta, e só que tinha aquela coisa, não tinha tempo. Aí eu falei para eles, então é o seguinte, agora vocês vão para a rua e vão perguntar para as pessoas o que eles acham de uma horta comunitária. E qual que era o lugar que eles queriam. Cara, aí a gente foi mapeando, tá certo, a gente ouviu muita coisa ruim, mas também muita coisa boa. Ah, isso aí as crianças vão destruir em menos de uma semana, tudo bem, se destruir a gente vai lá e faz de novo. Então, e o legal foi a estratégia que a gente usou. No Dia das Crianças, a gente fez a implementação da horta. A gente colocou as crianças para fazer a horta também, plantar, pôr a mão na terra. Poxa, super legal, tá lá até hoje. E eu quase não vou lá não fazer manutenção, as pessoas vão lá, plantam sementinha. Foi legal que no dia que a gente fez o plantio, eu não plantei morango, a gente não fez plantio de morango. Aí depois passou uns 2, 3 dias, eu fui lá, tinha um dia de morango. Falei, bem, esse morango aqui não foi o que eu plantei, então quer dizer que já deu certo, né? As pessoas estão realmente teve esse senso comunitário e pertencente, todo mundo é dono disso, sabe? Eu fico muito contente de ouvir esse teu relato, sabe por quê? Você está sendo um grande educador ambiental, você está dando noções de cidadania. A gente tem em geografia um conceito que eu esforço muito em trabalhar com todos os meus alunos, independentemente da série, de ensino fundamental ou ensino médio, que é o conceito de lugar, né? É um conceito que é muito caro e que eu acho que a maior parte das escolas não valorizam, que é essa coisa da identificação, né? De você se reconhecer como parte do território, como agente transformador. E um dos grandes, eu considero o maior geógrafo brasileiro, Milton Santos, ele trabalha exatamente em todas as suas ideias nessa direção, para essa crise mundial que vivemos, né, capitalista. Ele já dizia lá nos anos 90 que a solução do mundo está nas redes populares, nas redes de solidariedade, nas redes de troca. E vendo tudo que está sendo dito por você, dessa tua relação com o Léo, com o Tito, cara, eu fico até, sinceramente, de coração, muito emocionado, mas muito emocionado mesmo. Você está fazendo um trabalho de professor, de educador, de tecnológico. Eu acho isso fantástico quando a gente tem a oportunidade. Eu falo aqui com toda a humildade, né? Eu admirei profundamente, já conheci o trabalho do Léo e do Tito lá do Camorim, e estou vendo o seu trabalho e confesso a você que, assim, estou extasiado. Parabéns, parabéns mesmo de coração, todos vocês. Meu irmão, eu agradeço imensamente, sabe quanto isso também me fortalece bastante, me dá mais força ainda para continuar nessa missão, cara, porque eu acho que são ações, cara, que mudam realmente, sabe? E eu vi isso de você, cara, me deixa ainda muito mais energia. Ó, você tem ideia, eu tô com vontade de fazer alguma coisa agora. E sabe por que eu falo isso, cara? Porque eu sou aquele professor que não gosta de ficar enfiado em sala de aula. Embora o espaço público ele seja, por excelência, burocrático, eu sou aquele cara que eu já tive a oportunidade de levar várias vezes alunos ao Quilombo Camorim, ao Quilombo Astrogilda, e foram momentos que os alunos eles viram pinto no lixo, aquela coisa maravilhosa. E você, posso fazer isso, só posso fazer aquilo, vai lá, faz, sabe? Quando é que a gente vai voltar de novo? Aí os que não puderam ir, poxa, levou fulano, não levou a gente, sabe? É um negócio muito gostoso, cara. Eu acho que é o que realmente nos faz assim, ter o prazer de estar participando de tudo isso. E foi por isso também que eu me aproximei da rede, né? Porque eu acho que é essa força que faz com que a gente vá conhecendo novas pessoas e vá integrando nossos trabalhos. Muito bom. Parabéns mesmo, de coração. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Tereza? O Reinaldo... Irinaldo. O Irinaldo está querendo Pode falar. falar, Irinaldo. Aqui o Irinaldo aqui
da comunidade da Beira Pica-Pau aqui em Cordovil. Graças a Deus, hoje eu não estou trabalhando, não estou em casa, né? Não estou atendendo paciente, estou em casa hoje. A grande importância de todos nós estar presente aqui. Eu queria dizer para o Fábio em si que a grande importância do desenvolvimento dos jovens nas comunidades, principalmente, é de grande utilidade, né? Porque muitas das vezes os jovens das comunidades são esquecidos, principalmente, né? Principalmente na parte das tecnologias, que muitas das vezes alguns não têm acesso nenhum. Então, a grande importância do trabalho com o jovem é desenvolver a forma de pensamento de cada um, né? Se tivesse realmente pessoas que nem o Fábio nas comunidades, que tenha o privilégio de saber mais sobre tecnologia e dar a esse jovem o direito dele mostrar a sua força, eu acho que esse país ia melhorar 100%, né? Porque muitas das vezes os jovens são esquecidos, são colocados de lado, né? Principalmente a cor, a raça, né? Hoje os jovens negros eles são discriminados cada vez mais e não tem nenhuma oportunidade de manter o seu pensamento. Então, que possamos pensar nisso, de dar direito aos jovens nas comunidades, ter acesso realmente às tecnologias, às novas tecnologias, o material que ele possa usar. Então, Fábio, é de grande importância para transformar o jovem e mostrar um caminho que eles possam seguir. Muitas vezes, muitos jovens estão desapercebidos, estão jogados, querem mostrar o seu trabalho e não podem. E é o que a gente está fazendo hoje, devido à pandemia. Estamos com os grupos escoteiros tudo parados, sem atividade, né? Esse ano eu parei com a atividade escoteira, não estou com jovem mais devido à pandemia, só volto ano que vem. Mas a gente tenta desenvolver isso ao jovem, né? Mostrar a ele o trabalho, né? Fazendo as coisas, né? A gente tenta fazer